Então, uma boa tarde, tudo de bom? Quem de vocês, quem das senhoras aqui presente quer uma brachá? Eu. Epa, todo mundo, hein? Eu acho que ninguém recusaria uma brachá, né? Sempre é bem-vinda. Agora, saibam vocês uma coisa. A brachá, ela está aqui. Com certeza Deus tem reservado para cada uma de vocês uma boa quantidade de brachá, de brachot boas. Certo? Agora vocês têm que saber uma coisa, e eu preciso para isso contar para vocês a história daquele apicultor. Apicultor é aquele que faz mel. Então ele tinha, na realidade, era francês, e ele tinha uns mels que era flor de laranjeira, flor de lavanda, e que os méis tinham realmente o sabor da flor. É uma coisa muito especial. E ele realmente cuidava de tudo. E ele tinha um amigo que veio visitar ele e falou: olha que mês gostoso, esse mel é bom, esse outro mel é bom, gostoso, tudo isso. Aí o apicultor falou: sabe o que? Traz aqui um utensílio que eu vou te pôr o mel e você leva, eu vou te dar de presente. Uau, que legal! E ele pega e ele volta com o utensílio. Ele volta, quando ele dá para o apicultor o utensílio. Fala: mas como? Você me trouxe isso? O que ele tinha trazido? Ele tinha trazido 1 galão de gasolina. Que estava vazio, mas cheirava. Mas como? Como que eu vou colocar meu mel nesse galão? Mas por que? Me põe um pouco do mel. Olha, de jeito nenhum, meu mel é refinado, meu mel é especial. Eu não vou colocar o meu mel neste teu galão. Ou você me traz uma coisa decente realmente para a qualidade do mel que eu quero te colocar, ou não posso te dar. Pois saibam vocês que a brachá, para ser dada, Hashem exige que tenha também um utensílio para poder receber essa brachá. Se o utensílio não for adequado, não vai dar para ele dar essa brachá. Ele precisa de um utensílio, precisa do utensílio. Imagina você se esse utensílio chega, por exemplo, é um balde furado. A brachá vem e vai embora. E qual que é esse utensílio? O utensílio que Hashem falou que ele vai fornecer a brachá para poder colocar nesse utensílio, que vai ser o adequado para que essa brachá seja bem recebida, seja conservada e que ela tenha frutos. Esse utensílio, ele se chama Shalom. Se não tiver Shalom, não tem brachá. Por mais que esteja reservado para você, por mais que esteja reservado, se não tiver Shalom, não tem brachá. E hoje nós vamos falar sobre esse utensílio e como a gente ter ele, carregar ele e receber ele bem. Vamos falar algumas coisas, vamos tentar definir o que é Shalom, saber o que é. Vamos ver qual que é o homem que representa o Shalom na Torá. Vamos também ver os tipos de Shalom. Tem 3 tipos de Shalom: você com Hashem, você com os outros e você com você mesmo. E aí nós vamos completar isso daqui. Então vamos começar a entender Shalom. O que quer dizer a palavra Shalom? Paz. Paz, paz. Por unanimidade, todo mundo falou paz. O que é Shalom, dona Mira? Todo mundo falou paz. Eu preciso de atenção máxima agora. 1 minuto, dona Ginete. 1 minuto. 1 minuto, dona Ginete. Todo mundo está traduzindo aqui, Shalom é paz. Inclusive tem várias coisas que colocam aqui, te colocam Shalom é paz, sabe quando colocam? Shalom é paz. Mas Shalom. Não. Não, eu não vou deixar vocês chutarem, eu vou já falar uma coisa. E Shalom quer dizer paz, né? Agora, paz. O que quer dizer paz? Eu faço uma pergunta para vocês. Paz, geralmente as pessoas pensam que é, sabe o quê? Quando está tranquilo, quando não há... Quê? Uma paz de espírito, ela está falando. Agora, por exemplo, eu vou explicar uma coisa para vocês. Outra vez eu tive que visitar, fazer uma coisa que era lá fora, no cemitério.
Estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo, não tinha um barulho. Será que lá tem paz? Tem. Será que lá é o símbolo da paz? Pois saibam vocês Uma que paz diferente. é diferente, então não é a Várias paz. pazes. Não é a paz. Eu vou passar para vocês uma coisa interessantíssima. Se você chega numa casa e está todo mundo em silêncio, ninguém briga, não tem objetos sendo jogados, não tem palavras sendo atiradas, mas a tensão, você sente que está um pouco no ar assim, sabe aquela tensão de silêncio? Será que isso é paz? Não. É paz. Quando dois povos fizeram um tratado de paz, mas os dois querem se comer, apesar que tem um tratado de paz, isso é paz? Não é paz. Então agora eu quero explicar para vocês o que quer dizer a palavra Shalom. A palavra Shalom é muito elevada. Shalom é inclusive um dos nomes de Hashem. Você não pode falar a palavra Shalom dentro do banheiro. É como se fosse uma palavra de Hashem. Outras palavras você pode falar, às vezes não tem, mas... E Shalom vem de uma raiz fantástica. A raiz da palavra Shalom é Shalem. Shalem em hebraico quer dizer completo. Shalem, ele está Shalem, ele está completo. Quando Yaakov se machucou e na coxa, e por isso que a gente não come o filé mignon, o guina naché, logo depois ele se curou e falou, ele chegou na cidade Shalem, ele chegou completo. E agora vocês vão entender o que quer dizer a palavra Shalom. Além da palavra paz, claro que também é paz, ela vem te falar que, olha, ela é você se completar. Duas pessoas que se completam, elas realizam o Shalom. Quando você tem dois povos, e esses povos se completam, além de não brigar, isto é o Shalom. É uma coisa muito mais superior ao simples paz que a gente fala. É fantástico. E Shalom Bait, nós vamos chegar a isso. Shalom Bait. O que é um Shalom Bait? Shalom Bait quer dizer paz na casa. Paz na casa não é que você vai lá e não tem... Cada um fica no seu celular, tal, e outro fica na televisão, e está tranquilo, o dia seguinte recomeça, não é isso. Shalom Bait é quando um está disposto a completar o outro. Isto sim é que é o verdadeiro Shalom. E é uma coisa interessantíssima. Agora, qual é o homem que representa Shalom na Torá? Tem um homem que representa Shalom na Torá. Aaron, Moshe, ele tinha um companheiro que se chamava Aaron. Irmão. Por que eu falo companheiro? Porque apesar de irmão, eles eram companheiros. Porque, vou te explicar por quê. Vocês têm que entender uma coisa. Desde que o mundo foi criado, houve brigas. Caim e Hevel, um mata o outro. Depois disso vai ter Noah. Noah vai ter 3 filhos: Shem, Yafet e Ham. Ham vão brigar entre os irmãos. Depois disso daqui vai acontecer Abraham. E Abraham vai brigar com seu irmão. Ele vai ter 2 filhos, Yitzhak e Ismael. Até hoje estão brigando esses irmãos. Querem ar-condicionado? Tá, ok. Então, Shem, eles brigaram. Yitzhak e Ismael brigaram. E aí, enquanto que tem briga, não tem nada. Depois disso daqui vai acontecer que Yitzhak vai ter também 2 filhos, que vão ser 2 gêmeos, Yaakov e Esaú. E eles brigaram. Esaú deu o mundo ocidental e Yaakov somos nós, somos Bnei Yaakov. Brigaram. Mas Yaakov, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos, também 10, mais exatamente, brigaram contra Yosef. Teve briga. Então, nada podia acontecer, até que vem 2 irmãos. Moshe, ele é escolhido por Hashem, ele é o mais novo, e Hashem fala para ele: você vai libertar o povo Yehudi que está preso há 210 anos, sendo escravos.
Moshe sabe o que ele responde? Não, eu não vou. Por que você não vai? Olha, eu tenho meu irmão que é mais velho, Aaron. Eu não posso tomar o lugar dele. Moshe estava disposto a deixar o povo escravo, mas não prejudicar a imagem de Aaron, que era o irmão mais velho. E sabe só quando ele aceitou? Quando pela primeira vez Hashem mostra o seu poder, ele fala: olha, você pode ir porque Aaron vai estar contente no seu coração que você vai ser o escolhido. E Hashem mostra que ele consegue ler o coração das pessoas. E efetivamente Aaron ficou muito contente de ser o segundo. Ele era o segundo. E aí, em função disso, que dois homens, dois irmãos, e um merecia estar na frente do outro e aceitou ser o segundo, ele cedeu o seu lugar para seu irmão Moshe. Em função disso, houve uma junção do povo, todo o povo se uniu, eles acampou no singular e vão receber a lei, a Torá, embaixo do Monte Sinai. Uau! É fantástico! Então agora, nós vamos entender esse homem, Aaron. Ele tinha uma característica. Na Torá está escrito que ele Ohev Shalom e Rodef Shalom. Ohev vem da palavra amar. Ele amava a paz. E a segunda frase, ele Rodef Shalom. O que quer dizer Rodef? E ele perseguia a paz. Certo? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar estudantes daqui. Eu gostaria que você passasse hoje para o Haim, para ele saber bem o que eu estou falando agora. O que é isso? O que é isso? Que Aaron, o homem da paz, é caracterizado por amar a paz e perseguir a paz. Porque essa palavra, perseguir a paz, é uma coisa interessantíssima. E ele queria a paz. Por que a palavra perseguir? O que quer dizer perseguir? O que quer dizer? Ir atrás. Muito bem. Hein? Ele nunca é nombrado. Como? O Aaron não é nombrado. Muito, claro. Ele é o Cohen Gadol. Ele é o Cohen Gadol. Sim, está escrito uma coisa fantástica. Que quando Aaron faleceu, todo o povo chorou. Todo o povo chorou. Todo. E quando Moshe faleceu, está escrito que parte do povo chorou. Quer dizer que choraram muito mais. Por quem? Por quê? Porque ele perseguia a paz. O que ele fazia? Ele ia, duas pessoas estavam brigadas, Shimon e Levi. Ele ia para Shimon e falava: Shimon, o Levi está realmente arrependido, ele quer fazer as pazes com você não acredita. E ele ia para o outro e falava: sabe, Levi, Shimon está arrependido. E aí os corações se amoleciam e faziam as pazes. Então ele era amado por todo mundo. Ninguém deixava de amar Aaron. Mas ainda aqui eu quero saber uma coisa. O que quer dizer essa palavra Rodef? Perseguir. O que quer dizer, José? Acho que o amor dele era tão forte. O amor para outro, para outro, o povo, para o próximo. Para o próximo, que ele se apagava, era o amor que... Óbvio, mas eu agora estou fazendo uma pergunta precisa. O que está escrito perseguir a paz? Onde tinha uma briga, ele ia. Onde tinha um problema, ele Eu não estou ia. perguntando o que ele fazia. Eu estou perguntando o que quer dizer perseguir. É porque vocês têm que entender bem. Na Torá não tem nada a mais ou a menos. Eu não quero a interpretação da palavra. Eu quero a palavra em si. Perseguir. Eu faço uma coisa, pergunto para vocês. Agora eu chego aqui e eu quero essa mesa. E eu chego na mesa. Eu estou perseguindo a mesa? Não estou perseguindo a mesa. Não. Óbvio que não estou perseguindo a mesa. Então, outra coisa. Eu, na verdade, até quero ver uma pessoa, mas de repente ela entra e ela está vindo para mim. Eu estou perseguindo ela? Também não. Eu só posso perseguir... Vai atrás. Quem está fugindo. Também. Eu só posso perseguir quem está se afastando de mim. E agora vocês vão entender, e este é o ponto. A característica do Shalom é que o Shalom não é estável, não é estático. Ele está sempre fugindo. Ele está sempre fugindo, Shalom. Se você
não tomar a iniciativa de perseguir ele, ele vai fugir. Em qualquer situação, se você não faz nada, o Shalom vai embora. É isto que Aaron quer explicar para a gente. Você não pode ficar parado em relação a essa característica. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Você não pode deixar parado. Sabe que o Rav Shach, um dos grandes que faleceu faz pouco tempo, o Rav Shach, ele falava assim, uma coisa interessante. Falava que para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. Para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. Tem um Hitler que vai nascer. Se a Alemanha e a França, se a França e a Inglaterra não resolvem atacar, não vai acontecer, vai triunfar o mal. Tá certo? E da onde que ele tem isso, essa prova? Ele fala assim, esse mundo todo que nós estamos aqui, estamos por causa de uma falha humana do primeiro homem. O primeiro homem cometeu um erro, que é o que a gente chama o pecado original. Como que aconteceu o pecado original? Como que aconteceu? Hein? Reduzido. Quem? Serpente. Quem? Para quem? Eva. Sim. Me conta, como foi? Tentação. Quem com quem? Eu explico então. Serpente com Eva. É isso que eu queria escutar. A serpente estava falando com Eva. Ele falava antes. Falava, não só falava, como ele queria seduzir Havá. O objetivo da serpente era que... E ele falou. Quanto tempo ele falou? Deve ter falado bastante tempo a serpente, né? Para falar, olha, você pode comer, você vai ser que nem ele. Ele empurrou ela para a árvore. Ficou bastante tempo a serpente para convencer. Com a Havá, certo? E o Rav Shach pergunta, escuta, ela ficou muito tempo falando com ele. Será que é possível que Adam Arishon viu essa cena e não foi fazer nada? É impossível. Imagina aqui o marido da Havá vendo que tem outra pessoa que está tentando seduzir a mulher. Ele vai ficar parado? É óbvio que não. E ele explica. Nesta hora, Adam Arishon estava dormindo. Se ele não estava dormindo, com certeza ele ia lá para a serpente e falava, sai daqui! E teria evitado que o mal triunfe. O mal triunfou, porque o homem bom não fez nada. É uma coisa genial. Então agora nós sabemos. Mas porque Deus fez dormir ele naquele instante? Não sei se fez. Quer dizer, não, nada aconteceu. Ele estava dormindo, pouco importa. Não vamos entrar em detalhes, porque senão tudo é chuva. José, é importante você saber. Aqui nós vimos que uma característica do Shalom é que ele força, você tem que persegui-lo. E persegui-lo com a vontade que ele aconteça. Porque vocês sabem que não é fácil. Vou explicar já uma coisa rapidamente para vocês entenderem. O primeiro princípio. Quando tem uma briga entre pessoas, você tem dois tipos de briga, basicamente. Uma é por dinheiro. Tem muita gente que briga por dinheiro. Mesmo se não entende, cada um tem situações. E outra briga, às vezes, é por kavod, pela honra. E nossos sábios explicam. Se houver uma briga por dinheiro, tem grandes chances que se resolva, porque é limitado. Mas se for por kavod, é quase impossível. E a maioria das vezes que tem briga de dinheiro, e eu sou testemunha de vários casos desses, a verdadeira razão não é o dinheiro, é o próprio kavod. Eu não vou aceitar. O ego, sim, a pessoa. E isso daqui é uma coisa para você saber, que o Shalom, para você perseguir o Shalom, você tem que abrir mão de você. Nós vamos agora entrar em mais detalhes interessantíssimos. Vamos começar a ver agora o Shalom. Já que definimos agora a palavra Shalom, certo? Não é só paz, que nem cada um fala. É fácil falar paz. Nós vimos que é Shalem, é permitir-se completar. Vamos entender o que é Shalom entre a gente e o Criador. Ele criou a gente e ele deu uma ordem. Falou, olha, 6 dias vocês vão trabalhar e o 7º dia você vai descansar. E no 7º dia, o que a gente fala um para o outro? Shabbat.
Shalom. Então vamos entender agora o que é Shabbat Shalom, que é Shabbat em paz. O Shabbat, ele tem a característica que Hashem te dá, inclusive, uma alma suplementar para que você possa desfrutar desse dia e se elevar espiritualmente, estudando, se conectando com Ele e você ser uma melhor pessoa. Quer dizer, quando você fala Shabbat Shalom, que você possa se completar nesse Shabbat, na tua missão que você tem aqui na Terra. Não que você tenha um Shabbat Shalom que vai comer bem, vai dormir bem e tudo mais, vai estar tranquilo. Shabbat Shalom, que você possa se completar. É uma das coisas interessantíssimas. Você com Hashem, Ele te dá um dia de descanso para você se completar de verdade. E eu explico um outro negócio importantíssimo. A maioria das pessoas não permite, quando tem um diálogo entre duas pessoas, que a outra pessoa fale mais do que 70 segundos sem interromper. Podem fazer a experiência. Pega um relógio, vê duas mulheres falando, e se uma conseguir falar 70 segundos sem interromper, você fala, Clemão, achei um caso. E se não, você fala, ó, essa não deixou, essa não deixou, essa não deixou. Não dá. As pessoas não deixam as outras falar. Por quê? Porque no meio que estão escutando, elas querem falar o que elas têm dentro. Então elas param de escutar. Param de escutar. Elas pensam já o que isso, cada uma, e vão falando. Então aqui que vem, entre você e Hashem, saiba criar alguns momentos de silêncio para a tua alma, para poder escutar Hashem. Senão você vai só escutar um barulho que não tem muito sentido. Tenha essa força de ver o que é. Vocês sabem que Hashem, ele explicou para a gente que Shalom é uma coisa muito elevada. É o Kli da Berachá. Agora eu quero repetir bem. É o utensílio. Se você quer qualquer coisa, não adianta rezar pedindo saúde, pedindo dinheiro, pedindo outras coisas, se não houver esse utensílio, porque não vai vir, não consegue chegar. A mangueira ela não vai conseguir, que nem o que tinha a vasilha de gasolina. Você entendeu? Então você tem que saber o que fazer com esse Shalom. Outra coisa importantíssima, quando você está rezando, as rezas, pode falar. Se a gente pede uma coisa, a gente não tem um Shalom. Quando a gente está pedindo, porque a gente não tem Shalom. Se você pedir Shalom, você vai ter o Shalom. Mas se você pedir qualquer outra coisa, escuta bem, e você não tem Shalom, por exemplo, tem uma briga qualquer em algum lugar, saiba você que infelizmente não vai poder ser atendida. E se for atendida, não vai ser totalmente. Uma questão de briga. então, a questão de a gente pedir alguma coisa para Hashem. Sim. Alguma coisa que a gente precisa, alguma coisa que a gente não sente. Se a gente não tem Shalom, quando a gente pede, a gente realmente não. Eu vou explicar bem, calma, não mistura as coisas. Um minutinho. Saiba a senhora primeiro, já que a senhora está falando, qualquer pessoa que vai ser que nem a Aaron, o rei Shalom e Rodef, que vai perseguir o Shalom, está escrito que a berachá, a tefilá dele é atendida. É atendida. Então, o que quer dizer estar? Hoje, agora eu estou falando a primeira coisa, é como é que vocês têm que estar, você Shalom com você, com Hashem. Eu falei do Shabbat Shalom, de você se completar. Eu vou falar dos outros e vou falar também de cada um com si mesmo. Se ainda couber a pergunta, a gente ainda responde ainda mais sobre isso. Mas escutem bem. Quando você está fazendo qualquer tefilá, por exemplo, a Amidah, que é a tefilá mais importante, tem no total 19 brachá, que várias delas são pedidos. Você pede saúde, você pede dinheiro, você pede paz, você pede tudo que você pede. E a mais importante de todas, a última, ela começa Sim Shalom. E a brachá é Baruch Atah Hashem, que vai dar e espalhar Shalom em todo o Am Israel. Quer dizer que eu vou pedindo, mas o top of the top que eu quero é o Shalom. Porque senão, tudo que eu pedi não tem onde ficar. Não tem onde ficar. E aí,
quando acaba a Amidá, o que eu faço? Eu vou falar um trecho que sempre a gente fala, eu vou falar ele para vocês. A gente fala, Ose Shalom Bimromav, você que faz o Shalom nos céus, Ose Shalom Bimromav, Hu Berachamav, ele com sua clemência, e Ase Shalom Alenu, que faz paz na gente, Vikol Amo Israel, Amém, em todo Israel. Só que falar, então, o final o que é? É Shalom. Mas, antes de eu falar esse trecho, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Eu sou obrigado a fazer um gesto. Um gesto. É obrigado. Sabe qual o gesto? Não. Eu sou obrigado a dar 3 passos para trás. 3 passos para trás. Você pode ver quando você vai na sinagoga e vê os homens, quando eles acabam a midá, eles dão 3 passos e aí falam: Ose Shalom Bimromav, Hu Berachamav, e Ase Shalom Alenu, Amo Israel, Amém. Quer dizer, para se obter o Shalom, você é obrigado a ceder, a dar 3 passos para trás em relação ao que você mais acredita que está certo. Você tem que saber que você tem que estar disposta a ceder. Você tem que estar disposta a ceder para agregar. Ceder para agregar. Eu vou agora passar num outro ponto, que é a possibilidade. Qu'est-ce qu'il y a? João, hoje eu não estou gravando. Ah, está gravando no filme aqui, sim. Vocês vão ter ele aqui. muito Bonito. Mas o que eu vou falar agora é ainda mais fantástico? Eu vou passar agora a falar sobre o que é o Shalom entre você e seu próximo, certo? E eu conto uma história para vocês, verídica. Aconteceu esta semana. Vocês estão tendo uma notícia de primeira mão que eu vou passar para vocês. História incrível e fantástica. Tem um senhor chamado Yitzhak L. Berditchev, e ele é um vendedor no Amazon. Ele é um vendedor e ele vende iPads no Amazon. E ele conseguiu crescer bastante vendendo iPad no Amazon. E saiu uma reportagem dele. Nessa noite que saiu a reportagem dele, ele postou os iPads que ele está vendendo e ele foi dormir. Ele foi dormir e quando ele acorda o dia seguinte, história verídica, quando ele acorda o dia seguinte, ele vê na sua tela que ele vendeu todos os iPads que ele tinha. Ele pensou quantos milhares de dólares isso pode representar, queria ter ganhado. Ele falou: incrível, talvez por causa da reportagem, talvez por causa disso. E ele ficou tão contente, foi ver, e aí, com um pouquinho mais de atenção, ele percebeu que normalmente cada iPad valia $400. Ele percebeu que, sem querer, em vez de colocar $400, ele colocou $40. Um zero a menos. E ele que pensava em ganhar os milhares de dólares, e ele já sabia que aqui não existe no Amazon você poder cancelar uma venda feita, senão perde-se toda a credibilidade de todo o comércio eletrônico. Não existe. Então ele já sabia que ele ia ter que arcar com esse prejuízo. Ele não sabia como ia fazer, como não ia fazer. Quando de repente ele começou a ver quem comprou, quem não comprou, e de repente ele vê um nome lá. Ele vê um nome que é Senhor Yehuda, que mora em Lakewood. Ele era de Nova York e essa pessoa era de Lakewood. E ele vê lá que tem, ele comprou inclusive alguns, e finalmente ele resolve ligar para esse Yehuda. Ele falou: escuta, parece que você comprou um iPad. Ele falou: sim, eu vou te contar. O Yehuda fala para ele. O Yehuda, o que ele fazia? Ele também vendia iPads no Amazon. Também. E o que ele fazia, o Yehuda? Ele sempre via qual que era o preço mais barato e ele acompanhava o preço mais barato que existia. E qual que era o preço mais barato que existia? 40. E ele falou: olha, vou te falar uma coisa. Eu entrei, você sabe que eu sou vendedor, um grande vendedor de iPads. E quando eu vi que você colocou o preço de $40, eu sou vendedor. Eu sei que não é possível. E eu vi que com certeza você cometeu um erro. E aí sabe o que eu fiz? Eu comprei todos os teus iPads. Todos eles eu comprei. Porque eu sei que se outra pessoa ia comprar, você ia ter muito prejuízo.
Me fala como você quer. Ou você cancela, eu posso cancelar a venda, ou você me manda tudo e eu te devolvo tudo. Uau! Que sorte! Vocês sabem o que quer dizer isso daqui? Vocês sabem o que quer dizer ele, um concorrente, para salvar um amigo que tinha a perder milhares de dólares. E essa história se tornou pública. Vocês vão conhecer ela daqui a uns 2, 3 dias, vai começar a pipocar em todo o negócio. Estou contando para elas em primeira mão para vocês. E aí, aconteceu verdade. E aí, essa história passou a ser conhecida. Agora, um rabino escutou dessa história. E ele falou, olha, isso daqui eu não posso deixar assim sem falar. E começou a contar. E aí várias pessoas se interessaram. O que aconteceu? Quem foi? Como foi? Quem deu? Quem não deu? E começou a ser conhecida. E falavam sempre de Yehuda, da cidade de Lakewood. Então, a pergunta era, o que estava sendo dado? E olhem só que fantástico que é. De repente, o rabino que anunciou isso daqui, ele recebe uma ligação. E é uma senhora, a senhora Raya de Lakewood. A senhora Raya de Lakewood, falando, escuta, você que publicou essa história? Eu falei, sim. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou lhe falar uma coisa. Qual que é o sobrenome de ser Yehuda de Lakewood? Ele já sabia o nome, era Bergman. Escuta, porque eu vou lhe falar uma coisa. O meu marido chama Yehuda. Ele é Yehuda Miller. E ele não está cansado de receber ligações, pensando que é ele que fez essa ação. Então o senhor pode me explicar? E aí ele fala, mas por que será que está ligando? Fala, porque sabe o quê? Porque aconteceu. E ele nunca contou para ninguém, mas ficaram sabendo que ele uma vez fez a mesma ação sobre outro produto com outra pessoa. Uau! E aí, ele fez a mesma ação, salvando uma pessoa que tinha errado, de uma coisa assim. E aí, você vê uma coisa, o que é pensar no outro. Aqui, concorrentes, sabia que é Yehudi pelo nome, porque tinha lá, ele chamava um nome que era interessante. Uau, vou salvar ele que podia ter perdido tudo e efetivamente por pouco, de repente, pensar no outro é completar ele também, e você ter shalom com o outro, abrir mão das coisas que você poderia ter interesse próprio para que isso aconteça. Shalom entre você e o outro é uma coisa interessantíssima. Irmandade ilimitada. Está escrito que não tem como o povo de Israel em relação a isso. E vocês têm que se conscientizar que isso é uma prova muito grande em relação a isso daqui que a gente está falando. História genial. Você ter shalom com o outro, o que deveria ser e o que é? A maioria das pessoas pensam que quando elas cedem para o outro, elas podem estar perdendo. O Rav Steinman afirma, cada vez que você ceder qualquer coisa, mesmo que você tenha totalmente razão, fala, nunca vi, e eu garanto que ninguém vai sair prejudicado se ele ceder da sua parte, mesmo se ele tiver 100% de razão. Você tem que aprender a ceder. Aonde? Aonde você tem mais certeza que você tem razão. Por exemplo, se tem uma pessoa, eu sei que ela é assim, eu tenho certeza, tem comprovação, os rabinos assinaram, deram assinatura, é certeza absoluta que é a pior pessoa. Você tem que ceder. De onde que eu tenho a prova disso? Eu vou explicar para vocês. A prova disso... Isso é muito interessante. Demais, né? Mas aonde que eu tenho essa prova? Aonde que eu tenho essa prova que eu tenho que ceder, mesmo se é a coisa mais importante na vida? Nós temos essa prova de um homem, de 3 homens, dos nossos 3 patriarcas. O primeiro é Abraham. Abraham era o rei da bondade. O rei da bondade. E ele lutaria para nunca fazer uma maldade. Por exemplo, ele nunca faria uma coisa cruel, de matar um filho, ou de matar qualquer pessoa. De repente ele recebe uma ordem. Abraham, você vai pegar o teu filho único, o primogênito, Yitzhak, e você vai fazer a Akedah. Uau, mas como? Eu sou o homem da bondade, como é que eu vou fazer isso? Ele abre mão do que ele mais prezava na vida,
para poder ceder ao que Hashem está pedindo. Uau! Mesma coisa com Yaakov. Yaakov é considerado o homem da verdade. Da verdade. E apesar disso, ele foi obrigado a enganar, entre aspas, o pai Yitzhak, se passando pelo seu irmão Esav. Saibam vocês que então temos provas claras que temos que ceder, por mais que a gente ache que é realmente a coisa indispensável que pode ter. Inclusive, nós tivemos 2 templos. Um templo foi destruído por 3 pecados capitais, que era a idolatria, crime e os pecados ligados com a sexualidade. E o segundo templo foi destruído por quê? Por ódio gratuito. Por uma coisa que a gente chama Sinat Hinam, ódio gratuito. Agora eu quero saber uma coisa. Como pode ser gratuito? Você está comigo, eu estou com você. Está escrito ódio gratuito. E eu agora eu tenho coragem aqui porque eu tenho uma aliada comigo agora. Eu afirmo para vocês. Hein, Rabino? Eu afirmo que não existe ódio gratuito. Não existe ódio gratuito. E eu explico. Com certeza, cada vez você tem razão de ter ódio de alguma coisa. Por exemplo, você pega um menininho que está na sala de aula e ele está jogando, está batendo, está mexendo as mãos. De repente chega o professor, para! O professor, para! Até que ele não aguenta mais e ele pega os dedos do menino e pá! Bate nos dedos! Aí vem os pais. Como que o senhor teve coragem de bater nos dedos do meu filho? Como é que o senhor teve que fazer uma coisa assim? Sem nada, sem razão nenhuma, de uma maneira gratuita? Aí ele fala, gratuito não. Gratuito não. Ele não parava com as mãos dele e tudo mais. Mas sim, mas isso daqui em comparação à mão de um menino é gratuito. Qualquer briga em relação à perda do Beit HaMikdash é uma briga gratuita. Isso é ódio gratuito. Ele tem razão, mas com certeza, em comparação ao que você está perdendo, é gratuito. Uau! Uma coisa que a gente tem que se conscientizar de uma maneira tão forte em relação a isso daqui, que você, às vezes, você vê 2 pessoas que não poderiam fazer shalom, o ódio delas, mesmo com razão total. Talvez apanhou, mas é gratuito em relação ao grande benefício de você poder ter de volta o 3º templo. Isto que se chama ódio gratuito. Ódio gratuito não existe. Interessante ou não? É uma das coisas que a gente tem que saber, e não é fácil. E eu vou ter que completar, para vocês terem uma ideia em relação a isso daqui bem. Os benefícios de você ter shalom entre as pessoas, é que a cada vez que você faz um shalom, quem cresce é você. Você para de ser pequeno. Pequeno, porque normalmente você tem lá, você está machucado, você briga. É uma coisa, é mostrar que você é grande, que você consegue fazer com que seja uma coisa para você estar grande de verdade. Você sabe que tinha um pai e ele nos Estados Unidos, e ele tinha 3 filhos e cada um era muito bom. Um era doutor em Los Angeles, o outro era médica em Boston e o terceiro era um dos grandes homens políticos em Denver. E aí cada vez ele falava, ele morava em Miami, e ele falava, escuta, daqui 3 meses eu vou fazer um churrasco, eu quero que vocês participem. Ele avisava 3 meses antes. E aí todos aceitavam, ok. Mas quando chegava a data, aquele de Los Angeles falou, olha, desculpa, eu não vou poder ir porque vou ter uma coisa inadiável nesse dia, e realmente não vou poder ir. Eu falei, tá bom, então ele remarcou outra data, aí foi a de Denver, falou, olha, não dá, porque você sabe aqui, e aí a outra vez foi a outra pessoa de outro lugar, e aí ele nunca conseguia, até que ele chegou e falou e mandou para todos eles, olha, eu marquei para daqui 3 meses um churrasco para vocês virem aqui, e eu quero lhe falar uma coisa, se vocês não vierem, eu gostaria que vocês não viessem no meu inteiro. Uau! Uau! Aí todos vieram, porque quando você começa a ver qual que é o interesse, quais são as pedras grandes e importantes, é outra coisa. Você saber o que é as coisas que são realmente que valem a pena nesse mundo. Opa, e assim ele conseguiu. Uma coisa
interessantíssima em relação a isso aqui. Triste como ele conseguiu. Pode ser triste, mas eu vou explicar agora para vocês o que é, como eu posso solucionar uma briga entre pessoas, tá? Como é que fala briga em hebraico? Alguém sabe? A palavra briga em hebraico é mahloket. Mahloket. Tá bom? Então eu explico de novo. A palavra briga em hebraico é mahloket. E a palavra paz é shalom, certo? O que quer dizer a palavra mahloket? Alguém sabe? Não. Então eu explico. A palavra mahloket é formada de ma é uma pergunta, que, e da palavra helek. Helek quer dizer parte. Helek. Quer dizer, Helek, sabe, a parte. E eu já vou explicar. Eu aqui agora tenho um objeto, tá? E ele tem um helek aqui, certo? Uma parte, que a Ginete está vendo. E eu tenho aqui outra parte, que está escrito, a Torá viva. É outra parte. Aí eu pergunto, aqui, a José vai me falar que aqui está escrito a Torá viva. E a Ginete vai falar que aqui não tem nada. E aí elas vão discutir, não tem nada. Tem Torá viva, não tem nada, tem Torá viva. Cada uma está vendo uma parte do objeto. Mahelek. Que parte você está vendo? Qual a parte que você está vendo? Eu estou vendo, você tem razão. E ela também tem razão. Todo mundo tem razão. Mas qual que é o grande problema? É que vocês estão vendo a parte. Quando você vê a parte é um grande problema. Agora, se você vê isso como se fosse shalem, shalem quer dizer completo, como um só objeto, uau! Aí eu posso ver que aqui está nada escrito, aqui está escrito, e aí eu vendo o objeto inteiro, eu sei que ela tem razão, e ela tem razão, e sim, agora eu posso considerar que vale a pena você considerar o todo. O todo. Entenderam? Então agora bem, escutem bem. E esse é o ponto, caminho. Escutem bem. Como que então eu posso conseguir a paz? Você vê uma pessoa e você acha que ela tem uns defeitos. E ela tem uns defeitos de verdade. Ela é egoísta, ela talvez é arrogante. Mas isso é quando você vê o helek, a parte. Aprende a ver o todo dessa pessoa. Essa pessoa com certeza já foi boa, talvez sofreu, foi boa com os filhos, foi boa aqui. Vê o todo, quando você aprende a ver o todo, o helek, as pequenas partes se diminuem e praticamente não valem mais nada. Saber, esta é a técnica. Mahelek, shalem. Mahloket contra shalom. Esta é a garantia de você obter uma situação de paz muito boa e interessante para vocês saberem. Muito bonito. Muito bom, muito bom. Mas tem pessoas que são más mesmo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim. E a gente quer achar uma coisa boa, porque todo ser humano tem uma... Então eu vou te explicar uma coisa. Ela está falando aqui uma coisa, José, interessantíssima. O que eu estou falando aqui basicamente é em relação a Bnei Amenu. Vocês sabem o que quer dizer Bnei Amenu? Entre nous. Je ne vais pas le dire parce que c'est enregistré pour que vous compreniez. C'est évident qu'un type comme Hitler ou Mark Shemam, il doit être éliminé totalement. Il n'y a pas de doute. Eu vou explicar melhor. Saibam vocês uma coisa fantástica, que no judaísmo, eu falei que o homem bom, o mal triunfa só se os homens bons não fazem nada. Então vocês têm que saber uma coisa. Sabe antigamente como é que era o duelo, quando tinha uma cidade? Duas cidades brigavam, então tinha um duelo. Tinha um homem mau e um homem bom, e aí eles faziam um duelo, cada um andava 10 passos e atirava. E o primeiro que atirava morria e ganhava-se o duelo, certo? Parecia ser uma coisa justa. Pois saibam vocês que não! Sabe o que é o certo? É o homem bom pegar e tirar nas costas do cara que é mau, sem dó! Vocês têm que saber isso, o mal não tem que ser cortado pela raiz. Então eu já te expliquei isso, mas agora eu te falo outra coisa, querida. Fantástica. Vocês sabem que se tiver agora uma pessoa acusada, por exemplo, de ter matado alguém, e ele vai ter que ser condenado à morte, ele vai ser julgado por 71 juízes, por exemplo. E aí começam a julgar, e finalmente tem 69
condenaram, tem mais 2 para votar. 70 condenaram ele à morte. E finalmente, por unanimidade, todos acusam ele que ele tem que ser morto, tem que ser condenado à morte. Ele não fica, ele não dá. Por quê? Porque não é possível que não acharam nada, que todo mundo estava de acordo que estava mal. Votou. Não porque um não votou. Não, Não, escutem bem. Sim, eu explico melhor. Em qualquer tribunal, passaria, ele seria condenado à morte. Sim ou não? Claro. Sim. Pois a Torá não entende assim. A Torá entende que se um homem foi condenado à morte por todos, e que se ninguém achou nenhuma qualidade para que esse homem possa ainda existir, para ele continuar em vida, então, com certeza, a votação está errada. Sim. Uau! Este que é o ponto. E isso que eu quero te explicar. É porque ele é Yehudi, por isso também. Também. Então, só estamos falando de coisa de Yehudi. Mas escutem bem. Escutem bem. Não, isso aqui na Torá é em relação a uma pessoa que está condenada à morte, um Yehudi. Mas, isso quer dizer, respondendo a tua pergunta, que com certeza todas as pessoas têm uma coisa boa. Vou te explicar uma coisa. Não existe ninguém que acorda de manhã e se olha no espelho e fala, eu sou mau. Já conhece? Eu sou mau, vou matar todo mundo, eu sou mau. Não tem. Cada pessoa tem as coisas que leva ela a fazer as coisas para saber. Gosta de cachorro, gosta de... Qualquer coisa, eu sei. Mas eu expliquei para vocês. Eu passo para a última parte e conto depois uma história fantástica, se der tempo para vocês entenderem bem. E agora nós temos que falar o shalom entre você e você mesmo. O grande problema é que você tem que saber uma coisa. Hoje, a doença mais difundida que existe aqui no Brasil, é o país que mais tem, é a ansiedade e a angústia. Não existe outro país no mundo que tem. Pode pegar, se você pegar a revista que ela chama Super Interessante, para vocês saberem, aqui eu trouxe ela para vocês. Está aqui. É o mal do século, a ansiedade, mostrando que o Brasil é o campeão mundial em angústia e ansiedade. Explicando que, olha, o grande problema é que as pessoas não conseguem entender e ter a tranquilidade, um shalom interno, saber que ele não está sozinho, ele está completo com certeza com o Criador, e que tudo, sem exceção, pode ser resolvido dentro da nossa cabeça. Deus, quando ele falou assim, você vai fazer várias ações, você vai falar o Shema, vai falar Modeanim, você a cada momento você vai se sentir uma pessoa. Está escrito uma coisa fantástica na Torá, que você tem que considerar que o mundo inteiro foi criado para você. Uau! Isto que você tem que saber. E se tua cabeça não entender isso, tem que entender para saber que você tem que ser a pessoa, que você tem que ter uma autoestima tão grande, que você não pode ser. Tem um rabino que uma vez perguntaram para ele, porque tinha muita incerteza, as pessoas têm incerteza, têm insegurança, tem alguma coisa a acontecer, chegaram para ele e falaram, fala uma coisa, está passando coisas tão difíceis, o senhor não está com medo? E a resposta do rabino foi genial. Eu tenho muita vergonha de ter medo de outra coisa além do nosso Criador. Uau. Eu falei várias coisas para vocês, eu dei umas dicas que é Shalom, que é Shalem. Eu expliquei para vocês que Rodef Shalom, que você tem que perseguir o Shalom. A característica do Shalom é que ele foge. Você tem que ir atrás, você não pode ficar parada. Nós vimos como é que é você Shabbat Shalom, que quer dizer, não é um Shabbat em paz, é um Shabbat em que você tem que se completar e crescer. Shabbat Shalem, que você seja realmente completo. Vimos como é que é você com o outro, eu dei o exemplo para vocês do iPad, fantástico, isso aqui vale a pena contar para vocês saberem. E agora eu vou contar para vocês uma história verídica, cantado por um rabino que chama-se Goldwasser. É a história de um casal. Eu não quero que vocês peguem a história só pelo casal. Eu quero que vocês tenham a capacidade de imaginar isso
para outras situações também, entre duas pessoas, duas amigas, pai e filho, mas a história que eu vou contar é forte e é sobre um casal. Um casal decidiu que vai se separar, e depois de várias tentativas resolveu que vão se separar. E eles escolhem esse rabino de Nova York que chama-se Rabino Goldwasser. E ele aceitou ser a pessoa que vai ser intermediária, porque eles combinaram que eles iam devolver todos os presentes que receberam e que tudo que era de um do outro eles iam devolver. E para não se darem entre eles, para não causar, já estava muito tenso, eles resolveram se o rabino podia ser esse intermediário. Ele recebia os objetos da mulher na casa dele, o homem vinha pegar e ele trazia os objetos da casa dele e ela depois vinha pegar. E então chega o dia e a mulher traz as coisas, eram 2, 3 caixas, e o rabino viu isso, e tinha várias coisas que estavam lá no meio, objetos, e ele fala: olha, eu senti uma sensação tão ruim, eu preferia que tivesse um porco na mesa do que tivesse essas caixas, pra vocês terem uma ideia. E eu falei, bom, não toquei nada, eu vi como é que estava tudo esparramado, mas de repente eu olhei e eu vi um sidur. Eu vi um sidur que estava amassado e eu não tive coragem. Eu não, sabe, eu vou ver o que está dentro. Ele resolve abrir o sidur. Ele abre o sidur e tinha várias marcas, várias coisas que estavam saindo para fora, várias coisas escritas. E aí ele chega aonde que pedia que tivesse refuah shelemah, pedindo para que tenha uma cura completa. E eu vi que ela escreveu: Senhor, eu peço que você possa pedir realmente que meu marido tenha refuah shelemah e que isso. E aí ele ficou impressionado, porque de repente ele viu que onde que estava escrito estava um pouco borrado, que era uma lágrima que tinha caído dela quando ela escrevia e que estava lá. E aí ele começou a virar. Na hora da Parnassá, que dei para ele Parnassá, ele viu que ela escrevia e ele falando o nome dele: estamos em situação difícil, por favor, ajuda a gente. E ele viu isso daqui e não conseguiu fazer mais nada. Ele sentiu que aquele livro lá tinha uma coisa tão forte. E aí, nesse momento, chega o marido, trazendo as coisas dele, e vendo toda essa mesa aqui. Ele falou: olha, tem outro lugar para eu colocar? E ele falou: vai ter outra mesa lá, mas eu vou te pedir uma coisa, deixa as caixas aqui um pouco no chão, eu queria te mostrar uma coisa. E aí ele pega e dá isso para o marido. O mesmo? Para o marido, dá para o marido. E o marido começa a ver, e vê: uau, mas eu não sabia disso, que incrível. E aí o Rav Goldwasser sai e deixa ele 15 minutos sozinho. Depois de 15 minutos ele volta, e o marido está com as mãos no rosto, não aguentando. E aí o Rav Goldwasser fala para ele: sabe, vocês têm que saber uma coisa, que a recompensa de um shalom vale muito, muito mais que qualquer outra recompensa que se tenha. Ceder e agregar é uma coisa incrível. Sabe o que? Leva tudo isso, leva esse sidur hoje e dá uma pensada, vê o que vai acontecer. Nessa noite, à meia-noite, a mulher liga para o rabino: rabino, eu não sei o que aconteceu. Você imagina, ele está pedindo para eu voltar para ele. Ele quer que a gente se encontre amanhã às 10 horas da manhã, para a gente ver como é que a gente pode fazer, que ele está realmente arrependido. E sim, eles vão voltar. Por quê? Porque um homem com sensibilidade mostrou o que outra pessoa pensou durante anos e anos. Mesmo se agora tenha feito qualquer coisa errada, durante anos e anos ela cultivou para que esse homem possa acontecer. Você ceder para o shalom é a melhor coisa que possa ter, e realmente é a grande brachá do utensílio. Foi muito bom ter falado com vocês.